Eu acho que o Wallace traz um dado que eu acho que o dado do PIB, que é muito importante, e eu queria reforçar isso, o tamanho da queda dos efeitos e impactos da, da Covid, mas não só da Covid, da gestão de política macroeconômica em curso desde 2016, na verdade desde 2015, desde o primeiro ano do governo Dilma, vamos ressaltar isso, desde 2015, de uma gestão de política econômica que é desastrosa em termos de crescimento, geração de emprego e renda. E eu queria focar aí nesse ponto que o Wallace levantou, que é o seguinte, junto com esse dado do PIB, você tem um dado, tá, de emprego. Na verdade, se a gente olha pela PNAD, tá? Que mede da IBGE, que mede a questão do desemprego, foram perdidos aproximadamente quase 10 milhões de postos de trabalho. A gente está falando de um cenário de queda do PIB de 11%, porque é interessante isso, como os jornalões colocam 9%. O dado 9 não é que ele seja mentiroso, mas o dado que representa o crescimento econômico é de um período em relação ao ano passado, que é 11%, né? Junto com a queda que já vinha de 2. Então, e por que eu acho que é importante ressaltar isso? Primeiro, a profunda queda do consumo das famílias, 12%, no contexto do auxílio emergencial de R$ 600. Se você não tivesse esse auxílio, essa queda do PIB seria mais de 20%. Né? E por que eu estou falando isso? Porque foi uma injeção a cada mês por causa do auxílio emergencial de 50 bilhões. Eu vou mostrar aqui rapidamente, não sei se está disponível, mas eu vou mostrar um dado. Você libera para mim, Romulo? Tem um dado aqui do auxílio emergencial. Me manda depois o link aí por WhatsApp, porque a mudança de tela aqui é um pouco complicada. É melhor eu mostrar. Tá bom, tá bom. Eu te mando o link. Mas, Tá. por exemplo, se a gente pega os 10% mais pobres no Brasil, tá? São aproximadamente 20 milhões de pessoas. Se você tirar o auxílio emergencial hoje, sabe quanto essas pessoas individualmente estariam ganhando? R$ 11 por mês. Tá? É como se tivesse duas Portugais junto, dois países, a população inteira de Portugal, duas vezes junto. Sem o auxílio emergencial hoje, per capita estariam ganhando R$ 11. E se você vai até a metade da população, né, mesmo com auxílio hoje no meio da pandemia e por causa da questão do emprego e da renda, né, ganha abaixo de R$ 600. Eu trago esse dado porque assim, é importante a gente entender o tamanho da desigualdade do Brasil para a gente ir entendendo a questão econômica e entendendo o que é a realidade brasileira. Eu costumo dizer o Brasil profundo. A gente tem muita dificuldade de entender o Brasil profundo porque a gente, enquanto professor universitário ou quanto acadêmico, a gente está na faixa lá dos 20% mais ricos. Na verdade, está nos 10% mais ricos, está nos 5% mais ricos. É lá em cima, é 5%. Né? E se a gente não tem essa dimensão do Brasil, por que eu estou falando isso? E tem a ver com o que o Romulo levantou com a questão do auxílio. O auxílio emergencial gerou uma possibilidade de sobrevivência sem um caos enorme. E é claro que foi estruturado de uma forma caótica. Se você pensar, a gente tem que lembrar isso. A equipe econômica falou em 300, como o Wallace levantou. Aí ele percebeu que o Congresso ia jogar mais, o Bolsonaro falou, não, 500 não, eu dou 600, sabe assim, sem ter a mínima ideia do que estava acontecendo. Eu vou levantar a hipótese aqui para a gente debater, é que o Bolsonaro também, quando fez isso, hoje ele ficou refém desse instrumento, a despeito do aumento da popularidade agora. Depois eu vou fazer essa provocação e voltar nesse ponto, mas com esse dado do PIB, e aí eu queria ressaltar, e como também aí o Romulo falou, a agricultura cresceu. E por que cresceu? Porque as exportações continuaram relativamente altas e a desvalorização do câmbio garantiu uma lucratividade enorme. Então, a fração, eu costumo utilizar muitos conceitos de bloco no poder, as frações de classe, na linguagem marxista, mas quem não gostar, pensa o segmento empresarial, do agronegócio, usem vamos dizer assim, a dimensão teórica, mas assim, vamos lá, os empresários do agronegócio exportador têm ganhado no meio da pandemia, né? Não por acaso, os irmãos Joesley, aqueles mesmos lá do efeito Joesley, do Temer, da Lava Jato, a riqueza deles individualmente nos últimos 2 anos quase que dobraram. Tá? Observe, o agronegócio está nadando de braçada e está feliz nesse momento. Tá? Isso se reflete se você olhar no dado da agricultura. Serviços caiu muito.
tá? E aqui é importante, serviço e comércio. É evidente, por causa do efeito, inclusive, da necessidade de você ficar em casa, do local necessário nesse processo, da paralisação nesse processo. Mas eu queria ressaltar também um outro elemento que a gente pode voltar a discutir um pouco mais na frente, é que o núcleo duro do capital comercial, das grandes empresas do varejo, elas saíram ganhando nessa pandemia. Porque a gente está vivendo desde 2015, 2016, um brutal processo de concentração e centralização de capital no segmento comercial. Aí alguém vai dizer, Eduardo, para com essa linguagem de economia, explica esse negócio para uma linguagem que a gente entenda. Significa o seguinte, as pequenas e médias empresas do ramo do comércio, elas estão com a crise de 15 e 16 e depois, a partir de 16 e 17, elas estão ou quebraram ou estão perdendo espaço, porque as grandes empresas do varejo estão engolindo as pequenas e médias. Enquanto o setor de comércio cresce muito pouco nos últimos 16, 17, 18, a receita de vendas dessas empresas, né, grandes cresce em 20, 25%. O problema é que isso tem um limite. Talvez o limite comece a ser agora. E por que tem um limite? Porque não dá para ficar engolindo o tempo inteiro pequena e média sem a economia crescer. O que isso significa, Eduardo? Isso significa que o velho da van, o dono da van, se tornou está entre os 10 homens mais ricos do Brasil, segundo a lista Forbes. A Magazine Luiza, os herdeiros, os donos da Magazine Luiza, se tornaram os mais ricos. Isso, inclusive, mostra um apoio desse capital comercial ao Bolsonaro, porque, inclusive, na lógica de abrir logo a economia. Então, é nesse sentido que eu acho que é importante a gente já ir mapeando, e aí a gente volta depois a discutir mais para não falar muito, mas esses elementos que são fundamentais para entender quem ganha e quem perde na pandemia e como o capitalismo brasileiro consegue ganhar uma maior parte no meio de uma profunda crise econômica. Tá? E aí, já deixando um gancho que o Wallace levantou, é o seguinte, e como voltar minimamente a crescer para gerar emprego e renda? Né? O auxílio emergencial já vai ser reduzido agora para R$300. Né? Isso já vai dar um tombo, uma queda na economia. A expectativa de que vai girar mais rápido não vai acontecer. E mais ainda, que a hipótese que daqui talvez uns 2, 3 meses você tem que voltar e me cobrar, Romos, que a popularidade do Bolsonaro daqui a 2, 3 meses vai desacelerar e talvez caia entre 3 e 4 pontos por causa desse efeito da redução. Já está caindo, viu, Eduardo, no Nordeste. Ontem saiu uma pesquisa no Brasil 360 com queda da popularidade do Bolsonaro. Depois que ele visitou o Nordeste, o pessoal conheceu melhor. E aí eu acho que mudou de opinião. Eu vou comentar uns dados aqui das últimas pesquisas, mas e por que eu estou ressaltando isso? Porque esse é o momento que supostamente o Bolsonaro e uma parte da esquerda, dos analistas, ficaram meio conturbados, assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Pessoal, a população avalia um governo se as condições materiais dela melhoraram. Isso vale para os mais pobres, isso vale para a classe média, isso vale para os ricos. Tá? A ideia de que os mais pobres são comprados com a ideia de populismo é um preconceito de classe e é o elitismo. Eu estou propondo contrapor a ideia de populismo com o elitismo, porque, na verdade, na hora que os bilionários conseguem manter sua riqueza financeira e ninguém fala nada sobre isso, que é a partir da gestão da dívida pública e da atuação do Banco Central, isso não é populismo? Pô, os caras estão enchendo rios de dinheiro, então, assim, porque eu estou ressaltando isso. E aí a gente vai, inclusive, discutir, que eu acho que é importante trazer algumas discussões que juntam a economia à política e entender a nossa discussão do Brasil. E aí, para fechar, e eu volto mais nessa discussão, na minha avaliação, o Bolsonaro não é a causa da crise. O Bolsonaro é a infecção oportunista que se apropriou de um corpo doente. E esse corpo doente é o Brasil, e esse corpo doente é fruto de uma elite de setores dominantes que desembarcaram do país e vivem no curtíssimo prazo, e é fruto, e aí a gente pode discutir depois, dos mecanismos implementados na Lava Jato, que gerou uma completa crise institucional nesse país. Nós estamos... E aí o PIB, vamos dizer assim, a vitória do Bolsonaro, o PIB, toda a defesa do teto dos gastos, os bilionários que ficaram mais bilionários nesse período,
refletem um Brasil que está desmanchando. Se as pessoas não entenderem isso, isso não é só retórica não, pessoal. O Brasil está desmanchando, tá? Você tem vendendo ativos públicos ao preço de banana. E aí, para fechar mesmo, agora para passar para o André, a gente está vivendo uma acumulação primitiva, né? Ou seja, ativos sendo vendidos a preço de banana para que segmentos ganhem dinheiro, inclusive, na compra desses ativos. A gente está vivendo uma lógica de uma acumulação, vamos dizer assim, na linguagem marxista, da mais-valia absoluta. Se você não gostar dessa linguagem, da uberização, ou seja, os trabalhistas, e esses setores dominantes estão operando no curtíssimo prazo, né? E aí eu gosto de usar o termo no botim. Só que qualquer botim, como você divide o botim, sempre tem disputas e guerras, e no meio da pandemia isso está acirrando. É isso que eu queria comentar nesse momento inicial, e um pouco ter prolongado demais, a gente volta a algumas provocações que eu fiz nesse início.